Bíblia, no livro de Números. Hoje a gente vai estudar esse livro que são quase 40 capítulos. Será que a gente vai dar conta, gente? Nós vamos dar conta. Em nome de Jesus, nós vamos dar conta. Vocês sabem que quando o pessoal tá me pedindo, fala, ai, Cláudia, você tá demorando demais para postar os livros. Eu já terminei Números, já tô em Deuteronômio e eu quero ver como é que é o resumo de Números e ainda você não postou. Olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Toda vez que a gente lê a Bíblia, se a gente for parar para fazer um estudo mesmo, não adianta só a gente ler por ler. A gente precisa meditar. A gente precisa ler aquela história e falar, Espírito Santo de Deus, fala comigo. O que tem por trás? Qual é a profundidade disso? Por que o Senhor colocou isso aqui? Né? Não é passando batido. Então, eu demoro porque eu quero curtir o meu estudo, né? Não é um estudo que eu tô fazendo para postar. Eu tô fazendo um estudo para mim, primeiro, para eu aprender, para eu meditar. Às vezes eu fico uma semana numa história, pensando, refletindo. Então, por isso que demora, tá, gente? Mas glória a Deus. Fazendo uma recapitulação aqui bem rápida, onde nós estamos, em qual contexto a gente está da Bíblia, certo? Eu vou começar lá, o povo estava no Egito, o povo saiu do Egito no livro de Êxodo, saída do Egito, certo? O livro de Êxodo vai mostrar tudo que Deus fez para tirar aquele povo da escravidão do Egito e levar eles para a Terra Prometida. Então, essa transição, essa saída está no livro de Êxodo. No livro de Êxodo estão os maiores milagres que o Senhor fez para o povo. O maná, abriu o mar vermelho, todas aquelas 10 pragas do Egito que a gente já aprendeu. E aí o livro de Êxodo finaliza e começa um outro livro, o livro de Levítico, que eu expliquei para vocês também, se vocês já viram, ou já estudaram, ou já viram lá no canal também. É um livro que, embora o nome diz respeito a leis, na verdade eu expliquei para vocês que é um livro de relacionamento. Quando Deus tira aquele povo da escravidão, Deus, ele não quer simplesmente guiar aquele povo para o caminho, para a promessa. E é a mesma coisa que o Senhor faz conosco. Ele não quer simplesmente levar a gente para a promessa dele. O que Deus quer com o livro de Levítico? Deus faz questão de habitar entre o povo. Ele não quer ser simplesmente a coluna de fogo que guia o povo durante a noite, a nuvem que guia o povo durante o dia. Ele quer habitar, ele quer morar ali junto com aquele povo. Mas como que um Deus tão santo vai morar no meio de um povo tão pecador? Todos que nascem, até os bebês, nascem em pecado. A palavra de Deus vai dizer isso, que nós nascemos em pecado. Como esse Deus vai conseguir isso? Então, ele estabelece dentro das suas leis um jeito dele conseguir habitar ali. E ele faz inúmeras leis com relação a sacrifícios, com relação à purificação, com relação ao lugar exato que ele vai habitar. Por isso a gente estuda o tabernáculo, né? Tudo isso acontece onde? No livro de Levítico. Na verdade, o tabernáculo acontece em Êxodo, tá? Mas assim, esse relacionamento, esse jeito de Deus se relacionar com o povo, acontece no livro de Levítico. E aí, nós vamos passar para o livro de Números. Então, o que acontece no livro de Números? O livro de Números, o propósito desse livro, ele é o quarto livro da Bíblia, ele é o quarto livro do Pentateuco. O Pentateuco foi escrito por quem? Por Moisés, né? Já expliquei isso para vocês. E eu também expliquei para vocês o quê? Esse nome, Números, a maioria dos nomes da nossa Bíblia não é igual o nome da Bíblia original hebraica. Não é igual. Por quê? Porque a nossa tradução da Bíblia, ela vem da tradução do grego, que é chamada de Septuaginta. Então tem lá a Torá, que é o escrito original em hebraico. Aí, depois de um tempo, 70 sábios judeus traduziram a língua hebraica para o grego. E aí chamaram essa Bíblia de Septuaginta. E a nossa Bíblia vem a tradução da Septuaginta. Então eles mudaram alguns nomes. Por quê? Por uma questão de didática, né? Quando a gente vai no original do hebraico, né, esse livro de Números, vai ser... como é que é o nome? Bemidbar, ou então Weideber, que significa no deserto, ou
Yahvé chamou, o Senhor chamou o povo. Mas nosso nome está Números. Por que Números? Por que os 70 sábios judeus quiseram traduzir para esse nome Números? Porque foi a primeira vez que Deus manda alguém contar o povo dele, fazer o censo. Na sua Bíblia vai estar escrito recenseamento. É a primeira vez que Deus manda, olha, conta quantos hebreus, quantos judeus tem aí. E Deus faz essa contagem. Então, eles colocaram o nome do livro de Números. Por quê? Porque quando Deus faz a contagem, ele faz a contagem no começo do livro e ele faz a contagem no final do livro, e vocês vão entender por quê. Porque o propósito desse livro é o quê? Encorajar o povo e preparar o povo para a terra prometida, certo? Nessa altura do campeonato, Deus já deu os 10 mandamentos, já estava lá, Moisés já subiu no Monte Sinai, já aconteceu a rebelião lá, no que eles fizeram o bezerro de ouro, já aconteceu tudo isso. Então, o povo está acampado no principal monte onde Deus dava as leis, que é o Monte Sinai. E aí o Senhor fala, olha, vamos levantar acampamento, que nós vamos agora, eu quero guiar vocês para o caminho da terra prometida. E aqui, gente, esse preparo de Deus, encorajamento do povo para sair dali, daquele lugar que eles estão, para ir para a terra prometida, nós vamos ter que dividir esse livro em 3 partes, porque nós já sabemos o que acontece aqui. O povo murmura, 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 até chegar ao limite de Deus, a ponto de Deus sentenciar que esse povo não vai entrar na terra prometida. Então, esse livro a gente tem que dividir ele em 3 partes. A primeira parte nós vamos chamar de a antiga geração, que é a geração que saiu do Egito, que é a geração que está sendo preparada para ir para a terra prometida. No meio do livro nós vamos falar que é a transição. Que transição é essa? É quando Deus decreta que aquele povo não vai entrar na terra prometida, e quem vai entrar na terra prometida são só os filhos deles. Então eles vão perambular pelo deserto 40 anos e não vão entrar, e quando eles morrerem todos, aí sim os filhos vão entrar na terra prometida. E aí a terceira parte vai ser a nova geração. Então o que você tem que colocar na cabeça? Livro de Números, Deus faz a contagem, no começo era a antiga geração, 603 mil homens. Como era contado? Era contado todo mundo? Não, era contado só os homens que acima de 20 anos que podiam guerrear. Então, gente, não tinha 603 mil pessoas. Tinha muito mais, contando criança e mulheres. Imagina, tinha aí quase 1 milhão de pessoas. Mais o gado, imagina Moisés movimentando todo esse povo. E aí tem aqui 603 mil aproximadamente de homens, e a nova geração, esses 603 tem que morrer. E a nova geração vai entrar com 601, mais ou menos. Vai acontecer algumas coisas no meio do caminho que nós vamos precisar saber. Mas eu preciso estabelecer isso na cabeça de vocês para vocês saberem do que o livro se trata. Senão a pessoa vai lendo tudo corrido e depois ela nem sabe dividir. Onde que estava mesmo? Não sabe a diferença do livro de Êxodo, de Levítico, de Número, de Deuteronômio. Parece que vira uma salada, parece que vira uma bagunça na cabeça da pessoa. Então a gente tem que pôr na cabeça, né? Êxodo, a saída. Levítico, as leis, que eu falei para vocês a diferença de um sacerdote, dos levitas. Deus vai fazendo todas essas leis para ele conseguir se comunicar e habitar no meio daquele povo. E agora nós estamos entrando no livro de Números, que Deus vai falar, vamos lá, vou preparar vocês para seguir rumo à terra prometida. Mas a gente sabe que vai acontecer algo no meio dessa história. E aí, gente, olha só, essa antiga geração vai do capítulo 1 ao capítulo 12. A transição vai do 13 ao 20. E a nova geração vai do 21 até o último capítulo, que é o 36. Tá bom? Dividido está na sua cabeça agora. Nós vamos começar a ver detalhes desse livro. Uma coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte. Se nós formos analisar, o Egito tá aqui, certo? Vocês estão vendo ao contrário, né? Na verdade, o Egito tá aqui para dar certinho. O Egito tá aqui. Digamos que Canaã é aqui. Se o povo percorresse pelo mar Mediterrâneo, que é aqui em cima, e fizesse uma linha reta, segundo um livro muito conhecido, que é o Exploring Exodus,
que é um livro só do livro de Êxodo, do êxodo do povo, não só do livro de Êxodo da Bíblia, mas do êxodo do povo judeu. É um livro muito renomado, né, entre os teólogos e historiadores. Daria 240 quilômetros. Isso significa que se o povo andasse 35 quilômetros por dia, que seria até muito, né? Porque tem mulher, criança e tudo, não daria. Mas assim, só pra gente fazer um cálculo, eles levariam uma semana para chegar do Egito à Terra Prometida, pasmem vocês. Mas eles levaram quanto tempo? 40 anos. Deus faz o povo ir pelo Mar Vermelho, por baixo. Só que eles iam atravessar para cá, só que eles murmuram aqui. E quando eles murmuram aqui no meio, eles começam a dar voltas. Porque eles até tentam ir por outro lado, mas aí, como Deus já tinha sentenciado que eles iam morrer, o Senhor não vai com eles nas batalhas. E aí eles perdem as batalhas e morrem. Então eles têm que ficar rodando, obedecendo a Deus, até tombar um por um no deserto e somente os filhos entrarem na Terra Prometida. Hoje, nós vamos ver não só esse nexo causal, esse histórico, mas eu quero mostrar para vocês que esse livro, gente, é cheio de revelação de Deus e vale muito a pena você ler, meditar, refletir, orar para o Espírito Santo te trazer revelação, porque é muito legal. Bom, então, vamos pensar aqui na primeira parte do que eu estou explicando para vocês, a antiga geração. Nós vamos dividir esses 12 capítulos, né, em duas partes. Eles aqui, mais ou menos, gente, uns 20 dias. Ó, antiga geração, 20 dias. Transição, 38 anos, 3 meses e 10 dias. E nova geração, cerca de 5 meses no livro de Êxodo, tá? Então, o maior tempo é aqui nessa transição. Mas acontece muita coisa aqui nessa antiga geração e nessa nova, que é importante e a gente precisa saber. Ó, a primeira coisa, então, dessa antiga geração, o que é que Deus fala, primeiro de tudo? Façam censo e santifiquem-se para vocês saírem daí e irem para onde eu mandar. Deus manda eles saírem do Monte Sinai e ir para um lugar chamado Cades Barneia. Antes de eu explicar para você o que diz Cades Barneia, eu quero explicar uma coisa. Olha só, eu já falei para vocês que o censo era feito de 20 anos para cima. Essa santificação o Senhor faz com as pessoas impuras, com as pessoas que estão contagiadas, com contágio, com doenças, né? Com doenças contagiosas. E aqui eu quero abrir algo para vocês. Eu quero que vocês abram aí para mim. Quer ver? Capítulo 5, do verso 11 em diante. Abre aí na sua Bíblia. Aqui nós já estamos na santificação do povo, tá? Já falei do censo, até o 5 é o censo e tudo mais que eu já expliquei. E aqui já é a santificação do povo. Eu vou pular a parte do contágio de doenças e tudo e vou mostrar algo para vocês muito interessante. Aqui, a partir do verso 11, o Senhor está explicando que precisa ter uma oferta pelo ciúme. Aqui é no caso de alguém adulterar. Sendo casado com outro, se deitar com outra pessoa. E eu quero analisar isso com vocês, porque a Bíblia não traz algo lá de trás, a Bíblia é viva. Então, quando a gente analisa o raciocínio de Deus, nós podemos identificar o quê? Sintomas e princípios. Quando você quebra um princípio, o que acontece no mundo espiritual? Aqui está estabelecido um princípio. Então, aqui nós vamos entender o que acontece no mundo espiritual quando alguém adultera. Tá bom? Eu quero ler algumas partes com vocês, porque não dá pra gente ler tudo, afinal de contas o nosso tempo é curto, mas eu vou ler algumas coisas aqui com vocês. Olha só. Eu vou ler o 12. Fala aos filhos de Israel e tu lhes dirás, se alguém cuja esposa se desviou, se tornou-se infiel, 13, tendo relações sexuais com outro homem, tornando-se assim impura, porém sem o conhecimento do marido, pois não houve testemunhas, e nela não foi apanhado no ato. 14. Contudo, se um espírito de desconfiança vier sobre o marido e o tornar ciumento de sua mulher que está contaminada. Paremos aqui. Prestem atenção. Quando alguém adultera,
No mundo espiritual é liberado um espírito de ciúme sobre a vida desse casal. Por isso que tem gente que é infiel no casamento e mesmo a esposa ou o marido sendo fiel, eles ficam cada vez mais desconfiados. Aí a pessoa fala, mas é porque ele está praticando. Não, é porque no mundo espiritual ele liberou um espírito de desconfiança para perseguir o casal. E aí, olha só, o 18, aí o Senhor vai falar, olha, o sacerdote vai ter que fazer isso, vai preparar uma água para ela tomar, para ela fazer o rito da purificação por conta desse adultério, tá bom? Mas o que eu tô analisando com vocês? Eu tô analisando aquilo que o Espírito Santo me chamou a atenção, porque eu faço muito atendimento. E eu preciso saber os sintomas de alguém. Às vezes a pessoa chega para mim e tem alguns sintomas que eu preciso saber pela palavra de Deus o que é que está acontecendo no mundo espiritual, ainda que ninguém saiba, tá bom? Pelos sintomas a gente sabe qual é o pecado que está encoberto. E aí, gente, olha só o 18. Diz assim, e apresentará a mulher perante o Senhor, soltará o cabelo dela e depositar sobre as mãos dela a oferta memorial, a oferta pelo ciúme, enquanto ele mesmo terá em sua mão a água amarga que traz maldições. Veja que a água que o Senhor pedia para o sacerdote preparar para essa mulher que traiu, ela era amarga. Então, o que nós podemos entender aqui? Que o adultério, ainda que seja ilusoriamente doce, que Satanás faça todo aquele envolvimento com a pessoa como se fosse aquela coisa maravilhosa e a pessoa consiga, né? Ele vai dando corda, corda, corda. A água é amarga. No mundo espiritual é liberado uma água amarga para essa pessoa. Vai chegar o tempo onde essa pessoa vai tomar uma água amarga, tá bom? E aí, vai lá no 21, diz assim, o sacerdote fará neste momento a mulher prestar um juramento imprecatório e continuará dizendo que Yahvé te faça no meio do teu povo objeto de desprezo e maldição, fazendo com que a tua barriga enche, tua coxa descaia e jamais possa ter filhos. Olha só, a pessoa que adultera, a princípio, ela tá muito bem porque ela tá num pecado oculto, né? Ninguém sabe. Mas, uma vez que aquele adultério é descoberto, a casa cai. E não só cai para o cônjuge ou para outra pessoa, e ainda que essa pessoa mantenha, né, o amante ou a amante, continue com essa pessoa, esteja feliz com o amor da vida dela, que é o suposto amante ou amante, a Bíblia diz que haverá desprezo e maldição sobre a vida dessa pessoa. Uma hora ou outra a sociedade vai desprezar essa pessoa. A gente pode ver isso, inclusive, com Davi, né? Quando ele adultera com Batseba e chega um ponto onde ele é expulso do próprio palácio. As pessoas desprezam ele. Ele era o rei, mesmo assim, tem momentos das pessoas declarando coisas a respeito de Davi, amaldiçoando Davi. Por quê? Porque há um princípio no mundo espiritual. E aí, gente, olha o 22, que interessante. Estas águas de maldição vão penetrar nas tuas entranhas, a fim de que o teu ventre enche e o teu sexo murche. E a mulher responderá, amém, assim seja. Veja só, um dos sintomas que eu sei que tem um adultério encoberto quando eu vou conversar com alguém é quando a pessoa é casada e diz assim para mim, olha, Cláudia, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu peguei um ranço, eu peguei um nojo de ter relação com meu marido, que às vezes quando eu não vejo a hora de acabar aquilo, eu não sei, eu tô até com peso na consciência de sentir isso. Eu já sei que tem um adultério encoberto, porque o sexo murcha. A pessoa contamina o leito com vários demônios. E aí o que acontece? Essa pessoa que está adulterando tá indo de vento e popa, né? Afinal de contas, ela tá adulterando exatamente nessa área do sexo. Só que ela alimenta espíritos, espíritos que acabam se fortalecendo e se alimentando cada vez mais do sexo ilícito, fora do casamento.
Então, além dessa pessoa contaminar o leito conjugal ali com a própria esposa, ela está alimentando espíritos malignos que se alimentam desse sexo ilícito. Inclusive, o pastor Alcione Merick, em uma das aulas que ele dá lá no Secrai, ele diz que muitas pessoas que têm, né, espíritos na legalidade, um legado espiritual dessa parte de sexualidade, que adulteram, esses espíritos malignos não gostam do sexo lícito. Se essa pessoa tem uma perseguição nessa área, inclusive com a esposa, ele quer fazer tudo que não pode, a palavra. O sexo lícito que Deus estabeleceu para ele não tem graça. Por quê? Porque já está totalmente contaminado o leito. Amém? Então era isso que eu queria falar para vocês aqui, uma questão prática para vocês terem entendimento. Segunda coisa, no capítulo 6 vai falar sobre o voto de Nazireu. Quem aqui já ouviu falar dos nazireados? Quem são os nazireus de Deus? Os nazireus de Deus são pessoas consagradas totalmente ao Senhor. Aqui a palavra diz que essa pessoa que era consagrada totalmente ao Senhor não podia tocar num fio de cabelo, não podia raspar a cabeça, não podia cortar a barba, não podia tomar vinho, nem tomar nada, comer nada que tivesse uva. E aqui, esse era o símbolo de separação dessas pessoas. Hoje em dia, quando você vê alguém fazendo um voto com Deus que raspa a cabeça, ela faz alusão a exatamente esse nazireado aqui. Ela é como se ela fizesse um voto de consagração ao Senhor. Eu, Cláudia, conheço algumas pessoas que sentem lá no profundo com Deus esse chamado de nazireado. Mulheres, homens. E assim, o que eu creio que o Senhor, ele escolhe mesmo lá no ventre, e aquela pessoa vai se tornando cada vez, ela renuncia cada vez mais o eu dela, ela vai renunciando cada vez mais e ela fica alinhadíssima com Deus, nesse sentido de totalmente consagrada, ela não vive mais para ela, tudo dela diz respeito ao Senhor. E aqui o nazireado é isso, tá? Se você ler aí o capítulo 6 todo, você vai ver como é feita a oferta para aquela pessoa se tornar um nazireu, como que ele é santificado, tá bom? Beleza. Passando para a parte que o povo tá seguindo então para a cidade de Cades Barneia. Olha só, gente, essa cidade, olha eu. Esse lugar dentro do deserto, eles vão, e esse lugar tem um nome muito intrigante, porque Cades Barneia significa lugar de julgamento, lugar de decisão. Olha só, é nesse lugar que o povo começa a murmurar. O povo começa a reclamar. O povo começa de novo a reclamar e murmurar contra Moisés e contra Arão, porque todas as vezes que eles queriam murmurar a respeito de Deus, eles iam em cima de Moisés e Arão. Tá lá a partir do capítulo 9. Gente, por que eu não vou ler os capítulos anteriores? Porque diz respeito ao tabernáculo, aos sacerdotes, aos levitas, e eu expliquei tudo para vocês isso no livro de Levítico. Então não vou ficar repetindo aqui porque não tem lógica. Qualquer coisa, se você tiver dúvida, você volta lá no livro. Aí, gente, a partir do 9, o pessoal começa então a caminhar e através da nuvem e da coluna de fogo. Vocês lembram que eu expliquei para vocês? Quando Deus queria que o povo levantasse acampamento, a nuvem começava a se mover e o povo sabia que eles tinham que sair daquele lugar e se mover. Quando a nuvem parava ou a coluna de fogo parava, era um lugar que eles tinham que se assentar. E às vezes, gente, eles ficavam um ano no mesmo lugar, né? Dependendo ali do que Deus queria com eles. Beleza. Aí, vamos lá. O povo, a partir do 11, o povo então começa a murmurar, começa a se queixar com Moisés, reclamando do maná e reclamando disso, daquilo outro. E Moisés já está estafado, ele já está assim, por aqui. E aí, aqui é interessante a gente saber que Moisés chega diante de Deus e fala: Senhor, esse encargo é muito pesado para mim, é muito pesado. Vamos ler aí comigo
Alguém abre para mim Números 11. Você pode desligar seu microfone e ler, por gentileza, tá bom? Ó, leia para mim o 11, 10, 11 e 14. Números 11, você vai ler o versículo 10, o 11 e o 14. Bora, povo! Cadê a Bíblia de vocês? Vou ler. Amém. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada de sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor, e isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor: Por que trouxeste este mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Isso, amém. Obrigada, Van. Olha só, gente, no 13 tá dizendo que o povo tava chorando, se queixando e exclamando: dá-nos carne para comer. Tava enjoado do maná, queriam carne, tá? Aqui tem uma coisa interessante. Deus vê que realmente estava um encargo pesado e o servo dele, Moisés, reclama com Deus: Senhor, eu não consigo. Gente, imagina uma pessoa só conduzindo quase 1 milhão de pessoas. Tudo bem que estava lá cada um com a sua tribo, mas é muito difícil. Então o Senhor estabelece algo, e aqui nós vemos como o nosso Deus é organizado, como ele estabelece líderes e autoridades, mas a gente tem que prestar atenção quais são, né, as características de um líder que Deus convoca para realmente dirigir outras pessoas. Alguém lê para mim o 16 e o 17, por gentileza? Pode ser o 17 só a primeira parte, tá? Até o ponto e vírgula. Não, pode ler o 17 todo. 16 e 17. Bora, povo. 16. Disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali comigo. Então descerei e ali falarei contigo. Tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Amém. Obrigada. Olha só, gente, aqui na minha Bíblia, que é a King James, ele especifica mais e eu vou ler aqui como é que está escrito aqui. Reúne 70 sábios, anciãos de Israel, que tu sabes serem autoridades e escribas do povo. Olha só, gente, Deus então estabelece 70 homens para liderar aquele povo, mas não era qualquer um. Ele não disse: Moisés, escolhe você. Ele disse: não, olha, vai precisar ter algumas características esses líderes. Eles precisam ser sábios. Sabedoria é igual a inteligência? Não é, né? A inteligência é todo o conhecimento. A sabedoria é você aplicar o conhecimento dentro de um temor à vontade de Deus, movido pelo Espírito de Deus. Isso é sabedoria. Então o Senhor está falando: olha, eu não quero gente só com conhecimento, eu preciso de sábios. Segunda coisa, que sejam anciãos. Tem problema, né, de Deus escolher uma pessoa jovem? Não tem problema. Mas um líder, ele precisa ser maduro. Ele precisa ser experimentado, ele precisa ser experiente. Não dá para ser uma pessoa que ainda não tem experiências, porque ele vai acabar, né, não conseguindo lidar com todas as situações que estariam envolvidas, porque eles tinham que lidar com isso, né? Eles eram aqueles que resolviam os problemas daquela tribo ali, daquele povo, ajudavam Moisés nisso. Outra coisa que Deus diz: que sejam autoridade. Gente, tem uma grande diferença entre autoridade e autoritarismo, né? A autoridade é a obediência pelo respeito. Você obedece alguém porque você admira e porque você respeita alguém. Você sozinho chega à conclusão que aquela pessoa é respeitável.
né, digna de uma confiança, de um respeito. Por isso você obedece, você se submete. E a pessoa autoritária, ela tem autoridade? Não. A pessoa autoritária, ela faz você obedecer, né? E quantos líderes nós vemos isso? Estabelecendo um medo, colocando medidas desproporcionais, descomedidas, coloca situações onde você tem que obedecer de medo que você fica. Quantos de nós, né, já tivemos líderes assim, que ao invés de serem autoridade, eles eram autoritários. E isso traz uma disfunção muito grande, por isso hoje em dia existem tantos feridos com a igreja, porque existem líderes que, como diz o pastor Cote, tem que entregar, devolver a igreja para Jesus. Porque eles já chegaram num ponto que eles acham que a igreja é deles, as ovelhas são deles. E como diz o pastor Du, ovelha não tem coleira, não é cachorro, é ovelha. Você tá ali para cuidar, para pastorear, você tá ali para liderar, não para submeter eles à sua vontade, mas à vontade do Senhor. Outra coisa, Deus diz que eles precisavam ser escribas. O que são escribas? Os escribas, amanuenses, quem são essas pessoas? Eram as pessoas que caminhavam junto e tinham conhecimento da palavra e também escreviam tudo o que estava acontecendo. Então, não era qualquer pessoa. Pega lá aquele lá que tá caçando, pega aquele lá que tá ali no meio do povo. Não! Então, o líder, ele precisava, o líder que ajudou, os líderes que ajudavam Moisés, eram essas pessoas que tinham que ter essas características. E aí, gente, é muito interessante, porque aqui, prestem atenção no 17, eu descerei, o Senhor falando, olha, eu descerei para falar contigo e os abençoarei, os 70, tomando uma parte do Espírito que está em ti. Deus pega uma parte do Espírito que está sobre Moisés e coloca nos 70. E aí vocês podem ler, aí vocês podem continuar lendo, vocês vão ver que é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque 2 desses 70, os 70 tinham que comparecer lá na tenda, né? Na tenda do encontro. Eles tinham que comparecer lá, porque nesse momento o Senhor ia descer para falar com Moisés e ia batizar todos eles com parte do Espírito. E 2 não vão, mas porque foram escolhidos, foram alcançados lá no arraial, na sua própria tenda. Eles não chegaram aí no tabernáculo e mesmo assim eles foram alcançados pelo Espírito. E aí, gente, olha só, no 26, segunda parte diz assim, no 26, não segunda parte, o 26, 2 homens haviam permanecido no acampamento. Um deles se chamava Eldade e o outro Medade. O Espírito também os alcançou e pousou sobre eles, ainda que não estivessem vindo à tenda, embora estivessem entre os escolhidos. E assim puseram-se a profetizar no acampamento. Gente, quando o Espírito Santo de Deus pega, eu sou a prova viva disso. Quando eu me converti dentro de um apartamento, do meu apartamento, da minha casa, por meio de um CD, de um louvor. Eu fiquei caída lá, tomada pelo Espírito, chorando não sei quanto tempo, porque o Espírito alcançou aqueles que tinham sido escolhidos. E aqui uma coisa muito interessante acontece. Sabe o que acontece? Josué vai reclamar com Moisés. Moisés, você acredita que tem 2 profetizando lá no meio do arraial, lá no meio das tendas? Vai lá e exorta ele. Olha o 28. Josué, filho de Num, que desde a sua mocidade auxiliava Moisés, tomou a palavra e rogou-lhe: Moisés, meu senhor, proíbe-os. Gente, olha a característica do homem que Deus escolheu falar face a face. Prestem atenção. Contudo, ponderou-lhe Moisés: está ciumento por minha causa? Que bom seria se todo o povo do Eterno fosse constituído de profetas e que Yahvé depositasse seu espírito sobre eles. Um verdadeiro líder divide o que ele tem. Um verdadeiro líder se alegra em ver o outro voando, se alegra em Deus ver cumprindo o propósito do outro, se alegra e quer que o reino expanda, e quer que o reino, que quer que as pessoas realmente sejam ativadas. Um verdadeiro líder é assim. Mas vocês viram Moisés não, vocês viram Josué? E Josué que foi escolhido para seguir com a nova geração, conquistando as outras terras. Olha só,
Ele ficou ciumento. Não, não, é só Moisés que pode. E Moisés falou: não, quem dera se o Eterno dividisse com todos o seu espírito, né? E que nós possamos ter isso no nosso coração. Quando a gente lê essa palavra, que nós possamos ter essa expectativa de que o outro vai chegar exatamente no propósito, no lugar dele em Deus, porque a gente, como igreja, a gente é uma engrenagem. Cada parafuso, cada porquinha, pode ser grande, pequeno, nós somos um corpo. Se um tiver machucado, se um tiver fora, se um parafusinho não funcionar, para tudo. Mas se todo mundo for ativado exatamente no propósito pelo qual Deus determinou desde o nascimento, a gente funciona igual uma engrenagem. E a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, que nós possamos ter isso no nosso coração, que nós possamos ser encorajadores de outras pessoas, que nós possamos ativar outras pessoas, encorajar, enxergar, olhar para o outro e falar: Deus, me mostra o que o Senhor depositou sobre o outro, porque, Senhor, em nome de Jesus eu vou incentivá-lo. Ninguém, gente, ninguém é inútil no reino. Todos nós temos, cada um de nós tem a sua riqueza e tem a sua pobreza. Um precisa do outro. Aquele dom que eu tenho, às vezes o outro não tem, eu posso ajudar ele. No que ele tem, ele me ajuda. É assim o reino. Amém? Beleza. Próxima etapa, por causa do que o povo estava reclamando e que Moisés chegou nesse ponto e falou: me ajuda, Senhor, porque eu não consigo lidar com esse povo sozinho. O povo queria o quê? Carne. E aí, o que o Senhor faz? Vocês já sabem, o Senhor manda as codornizes, né? Nesse mesmo capítulo, o Senhor vai falar, né, que ele vai dar carne para esse povo. Mas, gente, eu quero ler com vocês o 11, 21, 23, porque quando eu estava lendo também isso, o Espírito me chamou muita atenção. Alguém pode ler para mim o 11, 21, 22 e 23? Quando Deus fala: eu vou dar carne para esse povo. Alguém lê? Por gentileza, Deus fala para Moisés: tá bom, eles querem carne, eu vou dar carne para eles. Alguém leu 21, 22 e 23, por gentileza? Onze, 21, 22 e 23. Bora lá. Bora, gente. Peguem a Bíblia aí que tem muita coisa pra gente ler. Ah, não, gente, nós já estamos dando quase o horário, eu não cheguei nem na metade, vocês estão enrolando aí. Bora! Alguém lê aí pra mim? 21, né? Isso. Respondeu 21, 22 Moisés: e 23. 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual estou. E tu dissestes: dar-me-lhes carne, e a comerão um mês inteiro. Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e de gado que lhe bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhe bastem? Porém o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se cumprirás ou não a minha palavra. Gente, olha só o nível de intimidade. O Senhor falou: eu vou dar carne e eles vão comer por um mês todo. Moisés, que era íntimo, ele não era uma pessoa que chega assim: Senhor, eu recebo essa palavra, eu creio em ti. Não. Ele falou: oi? Eu tô no meio de um povo que conta 600.000 homens, só homens, a pé. E o Senhor tá me dizendo que o Senhor vai dar carne para eles comerem durante um mês inteiro? Será que teria carne suficiente para eles, mesmo que se abatessem todos os rebanhos grandes e pequenos, ou todos os peixes do mar viriam? Será que teria carne suficiente? E Deus responde para ele: por acaso tá curto o braço do Todo-Poderoso? Você vai ver se essa palavra se cumpre ou não. Aqui, eu pensei comigo: Moisés foi ousado. Moisés foi ousado, mas sabe, algo que eu vi, ele tinha liberdade com esse pai dele. O Senhor não se ofendeu com ele, pelo contrário, o Senhor respondeu para ele: olha, você vai ver só se isso não vai acontecer. E às vezes, quando a gente pega o povo murmurando, a Bíblia diz que a ira de Deus se inflama. Então, qual é a diferença
diferença? Moisés aqui falou, Deus, olha só, o senhor vai fazer isso mesmo? Como? E o povo também acabava não acreditando que Deus era capaz de levar eles na terra prometida. A diferença tá que Moisés pergunta isso para Deus na liberdade, mas ele não, ele de modo algum, ele nega, ele deixa de ter fé que o Todo-Poderoso pode fazer algo. Diferente do povo de Israel quando eles murmuravam. Eles murmuravam e eles não acreditavam. Eles tinham um pecado de incredulidade. Eles falavam, não, Deus não é poderoso o suficiente, ele não vai colocar a gente lá. Moisés não. Então, assim, eu fiquei muito... eu achei tão lindo, porque esse é o nível que o Senhor quer que nós cheguemos. Num nível de diálogo com Ele, onde a gente pode simplesmente falar, olha Deus, o senhor tem certeza que o senhor está falando? É uma coisa impossível. O senhor viu isso, isso e isso que aconteceu? Como é que o senhor vai falar isso? E o Senhor nos responder. Não porque nós estamos incrédulos, mas porque nós temos intimidade com Ele, a ponto dele mostrar, comprovar, explicar pra gente que Ele é poderoso o suficiente para cumprir o que Ele promete. E aqui, gente, acontece algo terrível. A Bíblia diz que realmente o que Deus falou aconteceu. Se juntaram montes de codornizes a 1 metro de altura, de tanta ave que eles tinham aos montes. E aí eu quero só trazer uma informação para vocês, como que Deus fez essas codornas pararam no céu e morreram e caíram? Não, não foi isso. Os estudiosos, os teólogos contam que, vocês lembram que o Egito tá aqui? Né? O Egito tá aqui. E o povo estava mais ou menos aqui. O que acontece? Eles tinham as codornizes estavam no período anual de imigração deles e soprou um vento sudoeste que tirou elas da rota e fez elas virem exatamente para a rota ali perto do Mar Vermelho, onde o povo estava. E os teólogos dizem que as codornas, elas voavam até 90 centímetros de altura. Então, eles podiam facilmente matar ou até pegar com a mão as codornas. Então, foi assim que as codornas ficaram lá. E a palavra vai dizer o quê? Que eles comeram tanto, que a Bíblia diz que a carne ainda estava entre os dentes. E o Senhor os feriu com uma praga. E muitos morreram. Só que aí você pergunta, puxa vida, Deus disse que ia dar a carne e mata o povo? Comendo a carne? Que estranho! Parece um Deus inconsequente? Não. Vamos ler para a gente entender direito? Alguém leu o 33 para mim e o 34? Por gentileza, 11, 33, 34, por favor. Estava ainda a carne entre seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quiribote Rataavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. Amém. Olha, o Senhor então feriu aquele povo com uma praga terrível. Eu quero ler para vocês aqui, ó. Peraí. Essa palavrinha você vai grifar na sua Bíblia. Porquanto chamou-se sepulcro dos cobiçosos, porquanto ali foram enterrados todos aqueles que haviam sido dominados pelos desejos das iguarias do Egito. Dominados pela cobiça. Não foram todos aqueles que foram totalmente dominados pela cobiça. A palavra de Deus, lá em Provérbios, eu já vou abrir para vocês, 1:19. Provérbios. Deixa eu ler primeiro, vou ler 1 Coríntios 10:6. Diz assim: Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles e por isso seus corpos ficaram espalhados pelo chão do deserto. Está falando do povo de Israel, no Novo Testamento. Esses fatos ocorreram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos o que é ruim, como eles fizeram.
Provérbios 1:19 diz assim: tal é a vereda de todo ganancioso ou cobiçoso, e a ambição pelo lucro ilícito conduz o insensato à ruína. Agora o 15:27, que para mim é uma coisa que grava no meu coração. 15:27 diz assim: aquele que se entrega à cobiça coloca a própria família em apuros. Primeira parte. Algumas Bíblias vai dizer: o que se entrega à cobiça perturba a própria casa. Olha só, gente, o pecado de cobiça, dentro dos 10 mandamentos, é o único que nenhum ser humano consegue enxergar no outro. Ele é incógnito, ele é subjetivo, porque ele está dentro da pessoa. Por quê? Os outros, toda a gente vê. Não adulterarás, não falso testemunho, não matarás. Todos os outros a gente vê. Mas o da cobiça, quem vê é somente o Senhor. Só Ele perscruta. Por que que a cobiça é pecado? Porque a cobiça nada mais é do que você desejar aquilo que não é seu, ou que você não pode ter, ou que não é certo você ter. E todo cobiçoso é também ingrato. Porque quando ele cobiça o outro, ele não dá valor àquilo que Deus já deu para ele. Então ele peca contra a gratidão a Deus, né? É um pecado de ingratidão, uma vez que o cobiçoso não valoriza o que ele tem, nem o que Deus lhe deu, mas deseja ardentemente, deixa dominar por aquilo que ele não tem ou que ele não pode ter. E naquele momento, a ira do Senhor se acendeu contra aqueles que foram dominados. Não foram todos, mas existiam aqueles que foram dominados por aquela cobiça. E eles morreram ali mesmo, no sepulcro dos cobiçosos. Amém? Beleza. Continuando aqui. Vamos ver aqui onde nós estamos. Bom, depois disso acontece um fato também muito interessante que a gente precisa estudar, que é quando Arão e Miriam, os próprios irmãos de Moisés, falam de Moisés pelas costas. Ai, ai, gente. Capítulo 12, Miriam e Arão censuram Moisés. Eles não censuram na frente, tá? É pelas costas. Alguém lê para mim capítulo 12, verso 1, 2 e 3, por gentileza. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cusita, com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cusita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. E era o homem Moisés muito manso, mais que todos os homens que havia sobre a terra. Gente, olha só. Eles comentaram a respeito de uma mulher que Moisés tinha escolhido para casar, que era uma etíope. Só que eles comentaram pelas costas. Sabe quando você tá fazendo aquele comentário venenoso, que a pessoa não tá presente, você faz aquele comentáriozinho venenoso e aí você começa a falar: será que Deus só fala com ele? Não fala também com a gente? Vejam o que a palavra diz no verso 2, na última parte. E o Senhor ouviu tudo isso. Moisés ouviu? Mas o Senhor ouviu. Grifem aí. O Senhor ouviu. E aí, nós temos que ler o 4, 5, porque a história é muito interessante. Subitamente disse o Senhor a Moisés, Arão e Miriam: vinde todos os três à tenda do encontro. Todos os três se dirigiram à tenda. Quando Yahvé desceu numa nuvem e se deteve à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam e ambos se apresentaram. Vejam bem, Deus mandou vir os três para a tenda. Moisés nem sabia porque estava indo, certo? Arão e Miriam, que tinham falado mal dele pelas costas. Quem ouviu? Deus. Moisés foi junto. Quando Deus pediu para se apresentar, Deus mandou Moisés entrar junto. Chamou os dois. Arão e Miriam, vem até aqui. E o Senhor disse. Então disse Yahvé, 6. Ouvi, pois, as minhas palavras. Quando há entre vós profetas, eu, o Eterno, me faço conhecer a eles por meio de visões e falo com eles em sonhos.
Contudo, não é assim com meu servo, Moisés, o mais fiel de todos os servos da minha casa. Com ele eu converso face a face, claramente, e não por enigmas e palavras, e a ele foi revelada a forma do Senhor. Por que vocês ousaram falar contra o meu servo? 9. Então a ira de Yahvé se inflamou contra eles e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava com o corpo tomado de uma terrível doença de pele e sua aparência era esbranquiçada como a neve. Vejam bem, gente, Moisés nem estava sabendo o que estava acontecendo, mas o Senhor, pela amizade, pelo amor, pela aliança, pela intimidade com o servo dele, fez juízo de duas pessoas que falaram mal dele. Moisés nem soube, Deus nem contou. Deus não falou para Moisés, falou para Arão e para Miriam e disse: olha aqui, vocês não estão mexendo com qualquer um. Vocês não falaram mal de qualquer um. Gente, isso é algo para a gente pensar. Porque quando o Senhor falou para eles: olha, ele não é qualquer um. Eu falo com os profetas através de sonhos, de visões, mas com ele eu falo face a face. A Bíblia vai dizer que a ira do Senhor se acendeu contra eles. Deus ficou irritado, nervoso. E quando a ira de Deus se acende, vem juízo. A ira de Deus é o transbordar da misericórdia e da ausência da misericórdia. Quando transborda, vem juízo de Deus. A Bíblia fala que ele acendeu a ira, ficou nervoso e os deixou. E na hora que ele deixou, Miriam estava inteira de lepra. Quando Arão, sabendo do que eles tinham feito, fica desesperado ver Miriam daquele jeito, eles vão até Moisés. Ele vai até Moisés e fala: pelo amor de Deus, pede para Deus curar a nossa irmã. Pede para Deus curar a nossa irmã. E agora, gente, eu fiquei uma semana nisso, porque é muito interessante. Olha quando Moisés vai lá interceder pela irmã, que ele nem sabe por que tá com lepra. Olha o 13, diz assim: diante disso, clamou Moisés a Yahvé: ó Deus, orou ele, digna de dar-lhe a cura, eu te peço por misericórdia. Prontamente lhe respondeu o Senhor: se o seu pai lhe cuspisse no rosto, não ficaria ela envergonhada por 7 dias? Seja, portanto, segregada 7 dias fora do arraial de Israel e depois seja admitida novamente. Veja, gente, quando o Senhor fala, né, que ele está cuspindo, o que ele fez é como um pai que cospe no rosto de um filho. O cuspir é ter nojo, o cuspir é reprovar de maneira extremamente pontual aquela atitude daquele filho. Ele disse: ela vai ficar envergonhada durante 7 dias e vai ficar segregada fora do arraial, porque o que ela fez não se faz, é abominável para mim. E por que é abominável para Deus? Abram comigo Provérbios 6, 16 até o 19. Abram aí comigo. Provérbios 6, 16 a 19. Esse versículo, gente, esses versículos, gente, eu tenho decorado no meu coração. Porque isso aqui é quem o nosso Deus é. Mostra como são os juízos dele, o que é importante para ele, o que não é. Provérbios 6, 16 até o 19 diz assim. Olha só. Há 6 atitudes que o Senhor detesta. E a 7ª, a sua alma abomina. Primeira atitude: olhar altivo ou olhos arrogantes. 2, língua mentirosa. 3, mãos que derramam sangue inocente. Gente, vejam que Deus coloca uma pessoa orgulhosa no mesmo patamar de alguém que derrama sangue inocente. Uma pessoa mentirosa no mesmo patamar de quem derrama sangue inocente. 4, coração que maquina planos perversos. 5, pés que se apressam para fazer o mal. 6, testemunha falsa que espalha difamação. E a última, que a alma dele abomina, aquele que provoca contenda entre os irmãos. Vejam, Deus abomina quem semeia contenda.
Por isso, ele dá esse tipo de castigo para Miriam. E nem Moisés, clamando por misericórdia, Deus diz, não, ela vai ficar segregada, porque eu tô cuspindo no rosto dela. Como um pai que cospe no rosto do filho, ela vai ficar segregada e ela vai ficar com lepra, porque o que ela fez não se faz. Não se semeia contenda entre irmãos. Então, gente, a gente tem que prestar muita atenção antes, cuidar com as nossas conversas. Se o que a gente está dizendo vai envenenar o outro contra alguém, se o que a gente está dizendo vai trazer mau juízo, nós temos que pedir perdão. Porque isso a alma de Deus abomina. O problema da igreja é que a igreja, sabe o que a igreja faz? A igreja coloca pecado sexual lá no topo do topo. Como se fosse a pior coisa. E Jesus não faz isso com a mulher adúltera. Pelo contrário, ele faz quem não tem pecado atire a primeira pedra. Mas aqui ele está dizendo que ele abomina. Ele faz isso com Miriam. Ele abomina quem semeia contenda, então a gente tem que tomar muito cuidado, porque os padrões de Deus não são os nossos padrões. E aqui eu queria deixar algo para vocês, sabe? Deus, ele é um Deus de motivação. Ele sonda o nosso coração. O evangelho é o evangelho da vida interior, é da alma. A motivação certa é a chave para virar no mundo espiritual, é a chave do reino dos céus. O que a palavra diz? Pedi e nada tendes, porque pedis mal. E aí a palavra também diz, pedi e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. O que tá? Qual é a distância desses dois versículos? Porque Deus não é incoerente. Onde está a diferença? Qual é? O que diferencia um versículo do outro? Para um, Deus dá tudo, medida sacudida, transbordando. Tudo que pedir, eu vou te dar. E o outro, você pede, pede, pede e nada recebe. A motivação. Se a motivação estiver errada, estiver nos desejos do mundo, estiver no nosso umbigo, estiver com relação aos nossos próprios interesses, é esse versículo. Pedi, pedi. Pedi e nada tendes, porque pedis mal. Mas se a nossa motivação for com temor aos princípios do reino, for com temor aos princípios do céu, for com temor àquele que está nos vendo, a Bíblia diz que nós estamos diante de uma nuvem de testemunhas. E mesmo que nós estejamos no oculto, há um mundo espiritual inteiro olhando para nós, observando as nossas atitudes. E aí sim, se a sua motivação estiver alinhada ao reino, a Bíblia diz, olha, pedi e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e que vai transbordar. Então, o que a gente precisa pensar é que a gente não pode se iludir. Ninguém faz a obra de Deus. Eu gosto quando o pastor Cote fala isso. Ninguém faz a obra de Deus. Nós somos a obra de Deus. Deus, ele não precisa treinar a gente aqui na terra para trabalhar para ele lá no céu. Pelo contrário, ele precisa transformar a gente aqui na terra para morar e viver com ele lá no céu. Lá só vai entrar coração realmente, verdadeiramente convertido. Não é para os outros, é nele, é com temor a ele, pensando no que ele está vendo, no que ele está pensando. Amém? Então essa passagem de Miriam e de Arão nos deixa um ensinamento assim muito forte dentro de um caráter de um Deus que odeia quem envenena relacionamentos. Odeia quando a gente semeia qualquer coisinha que pode fazer esse nosso irmão mudar a visão que ele tem a respeito do outro. Né? O que nós precisamos fazer? Se tem algum problema, guarda para você. Amém? Beleza. E aí, gente, qual é a próxima? Depois disso, nós chegamos aí no capítulo 12, nós saímos, então, nós estamos saindo agora, então, da antiga geração. Beleza? Acabamos a primeira etapa do livro. Agora a gente vai para a época da transição. O povo ainda não sabe e ainda não recebeu, né, de Deus essa sentença de que eles não vão entrar na Terra Prometida. É agora, entre esses capítulos 13, né, ao 20, que nós vamos ver essa celeuma e como isso aconteceu. Amém? Deixa eu voltar lá para Números, que eu tô aqui em Provérbios.
Ok. Bom, nessa transição eu falei para vocês que a antiga geração a gente dividiu aí em duas partes, né? O povo se prepara, o censo do povo, Deus faz a contagem, depois Deus faz a santificação desse povo, né? Deus faz o povo começar a marcha para Cades Barneia, e aí começam as reclamações, acontece tudo isso que a gente estudou aqui, e agora a gente está na transição. Na transição, vai acontecer no primeiro capítulo dessa etapa aqui da transição, vai acontecer o quê? Deus vai mandar para irem espias para a terra prometida. Irão 12 espias. Por que 12? Porque são 12 as tribos de Israel. Vocês lembram que eu expliquei isso para vocês? Quem são esses 12? Porque esses 12 são os 12 filhos de Jacó. Na verdade, né, nós vamos ter aí 10 filhos de Jacó e 2 netos. Quem são os netos? São os filhos de José. Vocês se lembram dessa história, né? E quem que não entra quem que era filho de Jacó, mas não entra... Ai, deixa eu matar um bichinho aqui que tá fazendo um barulho chato. Quem que não entra nessa divisão das tribos? Os filhos de Levi. Por que os filhos de Levi não entram? Porque eles são os levitas. E os levitas não têm terra. Todos os filhos têm terra, os levitas não têm terra. Expliquei isso no livro de Levítico. Por que os levitas não têm terra? Porque eles são consagrados para ajudar no templo, para fazer a obra do Senhor. E a palavra de Deus diz: vocês não possuirão terra nenhuma, porque a herança de vocês sou eu. A porção dos levitas é o Senhor. Então, temos os 10 filhos de Jacó, mais os 2 netos, que são filhos de José, que acabaram recebendo as terras também. Então vai 12 espias lá para Canaã, para fazer, né, toda a missão exploratória lá da terra prometida. Eles ficam lá quantos dias? 40 dias. E voltam. E voltam para dar o relatório. Essa história todo mundo já sabe. Quando eles voltam para dar o relatório, dos 12, 10 dizem: olha, esquece, lá tem gigante. A gente tá que nem gafanhoto no meio deles. Não tem condição nenhuma da gente entrar nessa terra. E o povo começa a ficar desesperado, clama em alta voz. Só 2 espias falam: não, gente, calma. Não se rebelem contra Yahvé. Quem são os 2? Josué e Calebe, né? Que são os únicos que serão poupados de não morrer, de não tombar no deserto, que vão entrar com quem? Com a nova geração para lá. Gente, já vai dar 9 horas. Se vocês quiserem sair, vocês podem ficar à vontade, tá, gente? Eu não vou me ofender nem nada. Vocês vão fazer as coisas de vocês. Eu posso ficar aqui, inclusive, até sem ninguém terminando o vídeo, tá bom? Então, vocês fiquem à vontade. Para quem precisar sair, quiser sair também, não tem problema. Depois a pessoa pode assistir a continuação lá no YouTube. Beleza. Olha, então essa missão exploratória está no capítulo 13, fala todos aqueles que foram. E aí, gente, olha só, quero ler com vocês aqui o 13:32, que diz assim: sobre esses 10 espias, e puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra que haviam observado. A terra para o qual fomos em missão de reconhecimento é terra que devora os seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Lá também vimos gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos, a nós e a eles, gafanhotos. E o povo, gente, olha o 14. Então toda a congregação elevou a voz, puseram-se a gritar, e o povo chorou muito aquela noite. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e exclamavam: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, antes morrêssemos todos neste deserto. E aí, gente, o povo começa a falar e a falar. E aí, Calebe e Josué, qual é o discurso de Calebe e Josué? Nós precisamos ler, tá no 8. Se Yahvé nos é propício, ele nos fará entrar nessa terra e pessoalmente a dará a nós. E de fato é uma terra que emana leite e mel. Tão somente não vos rebeleis contra Yahvé. Não tenhais medo do povo daquela terra, pois o devoraremos como um bocado de pão. Deus viu coragem, Deus viu fé,
Deus viu temor no coração de Josué e Caleb. Tanto é que o Senhor vai falar depois, ele vai dizer, olha, só Josué e Caleb que vão entrar, sabe por quê? Porque eles têm outro espírito. A palavra de Deus fala que Deus não nos deu espírito de covardia nem de medo, mas de ousadia, de intrepidez, né? Josué e Caleb tiveram isso, tiveram ousadia, eles falaram, nós vamos devorar esse povo como um bocado de pão na boca. E aí, gente, aí o Senhor fica irado. O Senhor fica irado e ele chega para Moisés e fala, olha, eu vou destruir esse povo e vai ser agora. Mas não se atemorize, eu vou fazer de você, Moisés, uma grande nação. Isso está no 12, que diz assim, vou feri-lo com pestilência e o aniquilarei. De ti, contudo, farei uma grande nação, muito mais poderosa que este povo. Aí, gente, aqui, enquanto eu estava lendo essa passagem, que Moisés depois alega várias coisas para Deus, Senhor, não faça isso, e pede perdão, e fale, convence o coração de Deus a não destruir o povo. Eu me lembrei do testemunho da Eichla. Eu não sei se você já ouviu daquele filho dela que teve meningite, do Mateus. E eu me lembrei muito desse testemunho. Porque quando a gente vê Deus dizendo para Moisés, olha, eu vou destruir esse povo todo, eu não tô nem aí com o que vão pensar de mim. Não tô nem aí se o povo do Egito vai falar, Deus levou aquele povo lá pro deserto e acabou com todos eles lá, só tirou eles daqui do Egito, Deus é um fraco. Destruiu todos eles, não aguentaram, não tinha terra prometida nenhuma. Deus não se importa. Ele não precisa, ele não se preocupa com a reputação dele. E aí eu lembrei desse testemunho da Eichla, por quê? Porque a Eichla contou que o filho dela estava com meningite já na UTI. E estava o Brasil inteiro clamando, levanta Mateus, levanta, e começaram a orar, e começaram a clamar, e o mundo inteiro começou a clamar, todo mundo que conhecia. Eu lembro na época, não sei se a Ana Paula Valadão estava em algum país aí, não sei se da Ásia, e de lá levantaram-se várias torres de oração e vigília em prol do filho da Eichla. E aí, ela tá na UTI, o menino tá lá na UTI, todo mundo orando para Deus fazer um milagre, para Deus ressuscitar, para Deus fazer um milagre, para ele não acontecer nada com ele. E entra o sogro dela, o pastor Silas Malafaia entra. E aí, enquanto ele tá lá conversando, né, com o Mateus, com o neto, acho que é neto dele, né, ele tá lá dentro, a Eichla tá lá do lado de fora, falando com Deus, Senhor, não faz isso. Se o Senhor levar o meu filho, o que vai ser da tua igreja que orou tanto? O que vão falar do Senhor? Que Deus não foi poderoso para fazer um milagre, nem o mundo inteiro orando. Que Deus, porque assim, Deus, eu vou entender, porque eu conheço o Senhor, mas e o mundo? E as pessoas que oraram, e aqueles que não têm tanta estrutura contigo, vão falar, nossa, Deus, o mundo inteiro orando, não adianta nem orar. E aí, gente, o pastor Silas saiu da sala, e ele olhou para ela, e disse assim, não tente defender a reputação de Deus. Ele não precisa disso. Ele não precisa mostrar quem ele é, se ele pode, se ele não pode. Ele faz o que ele quer. Deus não tem crise de identidade, ele não precisa provar nada para ninguém. E aqui Deus estava fazendo a mesma coisa. Falou, Moisés, eu vou destruir esse povo todo e vou fazer de você sozinho uma grande nação muito mais poderosa que esse povo. E Moisés fica desesperado. E Moisés ora, e aqui, gente, eu quero ler para vocês algo muito interessante, que diz muito respeito, né, a quem é esse Deus e como esse Deus é. Vejam na oração de Moisés que ele suplica a Deus, o que ele declara, o homem que falava com Deus face a face, que conhecia o Senhor, que o próprio Deus disse que ele conheceu a forma do próprio Deus. Vejam, alguém lê para mim 14:18, por gentileza. 14:18. O Senhor é muito paciente e grande em fidelidade, e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição
e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a terceira e quarta geração. Pode ler o 19. 20 e o 21, Leide. O Senhor respondeu: Eu o perdoei, conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor, que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Mas o meu servo Caleb, que tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Visto que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales, amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. Olha só. Olha o que Moisés fala, que Deus é lento para a cólera e pleno de amor. Tolera a falta e a transgressão, mas não deixa o culpado por inocente, sem a devida punição. Ele castiga a falta dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. Ele diz, olha, eu vou perdoar, Moisés, mas eles vão receber a devida punição, porque eu não dou o culpado por inocente, e eu não deixo ninguém sem a devida punição. E aí, gente, aqui eu fiquei estudando, porque o Senhor fala, olha, eles deixaram de ouvir a minha voz 10 vezes. Então, essa expressão 10 vezes é que o povo entrou num lugar limite. Eles fizeram o cálice da ira de Deus transbordar. Eles passaram do limite. O cálice da ira transbordou, então chegou a punição. Deus é longâmino, é paciente, tolera, mas chega um momento que se a ira dele transborda, vem o juízo e não tem o que se falar, não tem mais jeito, né? Foi isso que aconteceu também com o povo, quando eles se entregaram à idolatria. A gente vai ver os profetas falando, olha, gente, vai chegar um tempo que Deus vai usar o profeta e falar, olha, acabou o tempo de vocês para arrependimento. Vocês perderam a oportunidade. Agora, diante dos últimos acontecimentos, vocês serão levados cativos para a Babilônia. E aqui eu quero falar algo para vocês. Vou só completar para começar a explicar algo muito difícil, inclusive dentro do meio cristão, da gente se explicar na Bíblia, tá? Mas eu quero que você preste muita atenção, porque eu vou fazer um raciocínio para vocês entenderem algo que Satanás usa de falta de conhecimento do povo para enredar o povo de Deus. Olha só, no 28, última parte, diz o Senhor, eu vos tratarei exatamente de acordo com as vossas petições. O povo tinha dito assim para Deus, os nossos filhos nunca vão entrar nessa terra. Quem dera nós morrêssemos nesse deserto. O Senhor falou, eu vou tratar vocês como vocês pediram. Vocês vão morrer nesse deserto. E sabe os filhos de vocês, que vocês disseram que nunca, jamais entrariam? Eles é quem eu vou colocar lá. Porém, vejam o 33, o que diz. E os vossos filhos sobreviverão como pastores, caminhando errantes com seus rebanhos, nesta ermidão, durante 40 anos, carregando o peso da vossa infidelidade, até que vossos cadáveres se transformem em pó sobre o deserto. Observastes a terra durante 40 dias. A cada dia corresponde um ano de castigo. Olha só, gente, aqui eu quero explicar algo que a igreja tem muita dificuldade de entender. Então eu quero pedir para você que você preste atenção no que eu vou explicar sobre 2 princípios do mundo espiritual. Nós estamos vendo aqui um Deus dizendo que ele é um Deus longâmino, pleno em amor, no 14, 18. Tolera a falta e a transgressão, mas não deixa o culpado por inocente, sem a devida punição. E castiga a falta dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Nós vamos ver os filhos que até então eram crianças, inclusive bebês, que vão caminhar errantes pelo deserto, na ermidão, carregando peso
da infidelidade dos pais, até que os pais morram e então sim eles vão entrar na terra prometida. Aqui eu quero falar duas coisas para vocês. Existem dois princípios, duas leis no mundo espiritual que não se contradizem, mas quando você entende essas duas leis, você consegue unir essas duas leis na cruz de Cristo e então você alcança a vida abundante que o Senhor Jesus fala para nós. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. A primeira lei é chamada de lei da herança. E a segunda lei é chamada de lei da responsabilidade. A lei da responsabilidade é aquela que diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. É a lei que diz lá em Ezequiel que os filhos não vão carregar a falta dos pais. Se os pais comeram as uvas verdes, vai ficar embotoado os dentes dos filhos? Não, de maneira alguma, eles não vão carregar a falta dos pais. Mas aqui nós vemos Deus falando praticamente o contrário, que o Senhor ele visita a iniquidade, o pecado do pai e da mãe nos filhos, e não só na primeira geração de filhos, mas na segunda, na terceira e na quarta geração. E aqui nós estamos vendo o próprio Deus dizendo: olha, os filhos de vocês vão carregar o peso da iniquidade. E aqui é a lei da herança. Então a lei da responsabilidade diz: olha, a alma que pecar, essa morrerá. E essa lei, ela estabelece, deixa eu só colocar aqui para mim, para eu lembrar. Essa lei da responsabilidade, ela estabelece assim: se você adulterou, se você matou alguém, quem vai responder por esse pecado no juízo de Deus, no dia do trono de Deus, no dia do tribunal do Senhor? Você. Eu vou responder pelo meu pecado. A Valentina tem alguma coisa a ver com o meu pecado? Não. Eu vou responder pelo meu pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então a alma que pecar, essa morrerá. Certo? Ok? A Bíblia diz assim, Ezequiel 20b, a justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então, as nossas obras, nós responderemos diante de Deus de acordo com as nossas obras, ok? Até aí, tá tudo bem. É uma lei, a lei da responsabilidade, ela é pessoal, cada um vai responder diante de Deus de acordo com o seu pecado. No entanto, existe uma lei da herança. Essa lei da herança alcança as próximas gerações por conta de um pecado lá de trás. E como que eu poderia dizer para vocês de uma maneira fácil? Digamos assim, um pai, perdeu toda a sua grande fortuna na jogatina e o filho nasceu na pobreza. O filho tem culpa de ter nascido pobre? Não, mas ele tá carregando a pobreza porque o pai não construiu nada para ele. E o filho de um bilionário? Um bilionário tem um filho e o filho fez alguma coisa para receber todo aquele dinheiro, para ter toda aquela herança? Não, também. E ele recebe? Recebe. Por quê? Porque a lei da herança diz respeito à filiação. Então aqui Deus está dizendo que, olha, os filhos não vão responder pelo pecado de vocês, tanto é que eles vão entrar na terra prometida, mas eles vão receber respingos do que vocês fizeram. Eles vão caminhar errantes aqui, eles vão ficar nessa ermidão. Então, o que acontece? Digamos que um pai adultera. Um pai e uma mãe se separam por causa de um adultério. O filho tem culpa desse adultério? Não, mas o filho cresce com orfandade, com ausência paterna. O filho tem um monte de respingo dessa atitude dos pais. E isso acontece no mundo espiritual. E é o que muita gente não entende. Por quê, gente? Porque a lei da herança diz assim, olha, se você for nessa passagem de Êxodo, vai dizer também lá em Isaías 14:21, vai dizer assim, olha, preparai a matança dos filhos por causa do pecado dos pais. Aqui nós vamos ver na palavra de Deus, eu não sei se está em Números ou se está em Levítico, né, a culpa pelaquele que derrama sangue inocente. Olha só como é que era naquela época. Se a pessoa matava alguém, certo? A pessoa matava alguém querendo matar, era liberado um vingador de sangue para ir atrás e vingar aquele sangue inocente que aquela pessoa derramou.
Um vingador de sangue era liberado para matar aquela pessoa. Mas se a pessoa derramasse sangue, matasse alguém sem querer, ela precisava ficar numa cidade refúgio. Ela precisava ficar lá naquela cidade até a morte do sumo sacerdote para depois ela retomar a vida. O que eu quero dizer com essa lei que está estabelecida aqui na palavra de Deus? Eu quero dizer que o Senhor jamais tem a justiça dele igual a nossa. A nossa justiça diz assim, mas esse bebê, esse filho, essa criança não pode levar a culpa do que o pai dele e a mãe dele fez. Que culpa ele tem? Como que ele vai sofrer uma doença? Como que ele vai sofrer alguma coisa por conta de um pecado do pai e da mãe? Né? Mas a justiça de Deus, ela é diferente da nossa e por isso que ele diz, olha, a justiça de vocês é como trapos de imundícia para mim. Por quê? Porque imaginem vocês, né? Eu sempre dou esse exemplo aqui. Imagine que vem uma pessoa dentro da minha casa, um homem de uns 60, 70 anos, vem aqui dentro da minha casa, estupra meus filhos e mata os meus filhos. Meus filhos têm aqui 11 anos e 8 anos. E aí esse homem é preso e lá na cadeia, 2 dias depois, ele é morto. Aos seus olhos e aos meus olhos, foi feito justiça para aquele homem? Tem gente que fala que foi. Para Deus, não. Sabe por quê? Porque aí a Valentina e o Lorenzo foram ceifados antes de ter uma família, antes de ter filhos, antes de viver os propósitos de Deus e os planos de Deus. Então Deus vai vingar aquele sangue inocente derramado onde? Na linhagem daquele assassino. Então é por isso que muitas vezes nós, cristãos, às vezes moralmente impecáveis em Deus, que tem uma vida, uma conduta em Deus moral, uma pessoa temente a Deus, sofrem infortúnios e não sabem por que sofrem. Esses dias, faz umas 2 semanas, eu atendi uma pastora lá de São Paulo. Essa mulher é uma mulher de Deus. Essa mulher é uma mulher temente a Deus. Quando ela tinha 7 meses, ela perdeu o bebezinho dela com 7 meses. E depois ela teve uma filha, depois desses 7 meses ela teve uma filha, e depois ela teve um menininho. E esse menininho, quando estava mais ou menos, não sei se com 4 anos, 8 anos, ela estava fazendo comida na igreja, para o pessoal da igreja, num evento que estava na igreja, e essa criança foi atropelada na frente da igreja. E essa criança morreu. E aí eu pergunto para você, que Deus é esse? As pessoas falam, que Deus é esse? Porque não entendem e não estudam a palavra de Deus. Porque essa mulher de Deus sofreu 2 infortúnios tão terríveis sendo uma pessoa temente a Deus? Exatamente por conta da lei da herança. Porque alguém, na linhagem dela, derramou sangue inocente e esse pecado não foi remido pelo sangue de Jesus. Ninguém nunca confessou esse pecado. Como é que você faz remissão de pecado no mundo espiritual? Você confessa, o sangue de Jesus vem e retira do mundo espiritual. O mundo espiritual não tem tempo nem espaço. Deus é um Deus de gerações, Deus é um Deus de linhagem. Então, essa mulher foi acometida simplesmente de uma visitação do vingador de sangue na vida dessas crianças, porque alguém lá atrás na linhagem derramou sangue. Ah, Cláudia, então nós estamos perdidos, porque eu vim de uma família que não tem ninguém cristão. Com certeza eles faziam um monte de coisa lá. Eu vou ter esse monte de infortúnio na minha vida? Não, você não vai ter se você tiver entendimento. Se você souber o que aconteceu na sua linhagem e você se colocar como intercessor, assim como Neemias fez, assim como Daniel fez, se você olhar a palavra de Deus, você vai ver todos os intercessores que Deus levantou, eles pediam perdão pelos seus próprios pecados e os pecados da linhagem. Eu já expliquei isso em outros vídeos, mas eu preciso mostrar aqui para vocês. Satanás, gente, ele se apega à tradição, ele se apega à ignorância nossa. Então, o que ele faz? Ele faz a gente não ter esse entendimento, porque se você confessar e você pedir perdão, o sangue de Jesus é poderoso e suficiente para remir esse pecado e afastar o vingador de sangue, afastar a perseguição, afastar as consequências do pecado lá de trás, construído. E aí, eu quero dizer algo aqui para vocês. Por que
que nós temos uma grande dificuldade de entender a palavra de Deus dessa forma, dentro desses princípios que estão claros ali. Se nós estudássemos, nós veríamos. Por que a gente tem muita dificuldade, principalmente o Brasil? Porque todo mundo sabe que nós fomos catequizados pelos portugueses, né? Os portugueses vieram, aqui tinham muitos indígenas, eles catequizaram os índios tinham lá os seus rituais, a sua pagelança, e eles vieram para catequizar com o catolicismo. Mas, Cláudia, poxa, o catolicismo, a Bíblia católica não é praticamente idêntica da nossa Bíblia? Sim. Só que eu vou falar para vocês o que acontece com o católico aqui no Brasil. Por que o católico aqui no Brasil se apega tanto a algumas tradições? Olha só o que aconteceu. O cristianismo, nós sabemos, né, que o cristianismo, ele se difundiu, ele se espalhou muito pela Europa. Mas teve um momento que Portugal e Espanha, que na época era a Península Ibérica, eles eram juntos, eles foram dominados pelos mouros. Quem eram os mouros? Eram os árabes, muçulmanos. Eles vieram do Islã e da Índia e ficaram dominando Portugal e Espanha por 700 anos. Isso aconteceu mais ou menos 711 a.C. até 1400 a.C. E esses 700 anos que os mouros ficaram dominando a Península Ibérica, eles acabaram injetando neles toda uma, como que eu posso dizer, envenenou, praticamente estragou o cristianismo puro. Por quê, gente? Porque vocês vão ver que os santos católicos, por exemplo, eles têm as roupas com inscrição em árabe, tudo vindo dessa influência muçulmanizada, dessa influência do Islã. Nós vamos ver que o terço, que foi inserido dentro do catolicismo lá pelo século XIII, mais ou menos, o terço, gente, ele veio da Índia e do Islã. Ele era usado para fazer os mantras naquela época. E ele foi introduzido no catolicismo. Então, o catolicismo foi fortemente influenciado pelo islamismo. E, gente, todo mundo sabe, os muçulmanos, o pessoal do Islã, qual é o Deus deles? Alá. Alá significa Deus? Pasmem vocês, não significa Deus. Significa Deus lunar. Os muçulmanos são um país de orfandade. Quem deu origem aos muçulmanos, gente, aos árabes, quem deu origem? O filho bastardo de Abraão, que foi quem? Ismael, o filho fora da promessa. Vocês se lembram que Abraão deitou com Agar, teve um filho e depois teve que mandar Deus, não era a promessa de Deus era Isaac, era de lá que havia o povo escolhido. E aí, Abraão teve que mandar Agar embora com o menino ficou no meio do deserto, o Senhor dá uma promessa para ele, Agar deixa o menino lá para morrer, o Senhor fala, não, volta lá. Eles vão ser uma grande nação, mas eles vão dar errantes. Porque, gente, a ausência da paternidade, a orfandade traz hostilização, traz violência. Por que vocês acham que eles são um país violento? Por que eles têm essa obstinação com esse Deus lunar? Porque, na verdade, eles são órfãos. Eles não têm amor de paternidade. Eles não seguem um Deus que é pai. Eles têm toda uma obstinação, uma violência, uma hostilidade, porque falta a paternidade. E aí, sabe o que acontece? Acontece que Satanás introduz no nosso país um catolicismo totalmente deturpado e influenciado por esse pessoal. E aí os católicos daqui não leem a palavra, mas se apegam a todas essas influências. E aí eu quero contar uma história para vocês para finalizar e depois a gente vai seguir na próxima aula. Eu não sei se vocês conhecem a história do peixe. A criança chega para a mãe, vê a mãe temperando um peixe, e a mãe tempera o peixe, arranca a cabeça e arranca a cauda, coloca na assadeira e põe para assar. E o menino pergunta, mãe, por que você arranca a cabeça e a cauda do peixe para assar? A mãe fala, meu filho, a mamãe não sabe, na verdade assim, a sua avó sempre fez isso. Então a mamãe aprendeu com a vovó, então a mamãe põe para assar. E aí,
Ele vai para a vovó e pergunta: vovó, a mamãe tá fazendo peixe, ela disse que ela aprendeu com a senhora. Por que a senhora corta a cabeça do peixe e a cauda do peixe para assar? Aí a vovó fala: ah, sabe o que é? Quando a vovó começou a aprender a cozinhar, a bisa fazia desse jeito. E a vovó aprendeu direitinho a receita da bisa. E aí o menininho vai até a bisa. Fala: bisa, a vovó e a mamãe cortam a cabeça e a cauda do peixe. A vovó disse que é você que ensinou. Por que você corta a cabeça e a cauda do peixe? E a bisa diz assim: porque naquela época eu só tinha uma assadeira. E a assadeira não cabia a cabeça e a cauda do peixe. Isso significa que muitas vezes a tradição faz isso com a gente. A gente não sabe o porquê, nem como, nem para quê. A gente só segue algo. E Satanás se utiliza da tradição. A tradição engessa o comportamento e prende a gente no crescimento em Deus. A gente fica preso naquilo sem nem saber o significado, sem uma lógica bíblica. E aí Satanás se aproveita disso. E aí nós vemos hoje tantos cristãos que, sem estudar a palavra de Deus, discutem que não existe lei da herança, certo? Não existe, né? Usa aquela palavra lá de Coríntios e fala assim: não, aqueles que estão em Jesus, nova criatura são, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Não veem o contexto desse texto e acham um pretexto. Porque o contexto desse texto, o apóstolo está dizendo a respeito para nós não termos preconceito com aqueles que um dia tiveram uma vida errada e se converteram. Não tenham preconceito quanto à aparência deles. Agora eles são nova criatura. Eles foram vivificados pelo Espírito. É isso que o apóstolo está querendo dizer. Mas a pessoa não conhece Bíblia, não estuda a palavra. E aí, põe uma dessa e sabe o que acontece? Joga nas costas de Deus. Ai, tem coisa que a gente só vai entender lá no céu. É a vontade soberana de Deus. Não, não é a vontade soberana de Deus. Ele deixou um manual pra gente. Esse manual não é curto. Ele é bem grande. Ele precisa ser estudado. Porque o Senhor Jesus disse que ele veio para destruir as obras do diabo. E eu não conheço um Deus que se agrada de dar um filho para pôr um filho, um bebê na barriga de uma mãe, que faz um quartinho, que se programa e daqui a pouco perde esse bebê. Eu não consigo enxergar a vontade soberana de Deus. Mas eu consigo enxergar uma justiça e juízo de um Deus que cumpre princípios. A Bíblia vai dizer: justiça e juízo são a base do teu trono. Porém, bondade e misericórdia vão adiante de ti. Às vezes, o clamor de um justo, mesmo sem saber que aquilo é herança, é alcançado pela misericórdia. Deus poupa. Quantas pessoas que eu conheço e que eu atendo, gente, eu atendo muita gente, centenas. Quantas pessoas que não sabiam de nada, mas o pai e a mãe clamaram e pediram perdão e clamaram ao Senhor, e o Senhor poupou, mesmo tendo um legado de muito derramamento de sangue na linhagem. Quantos? E quantos simplesmente ficaram apáticos, dizendo: é a vontade de Deus. Não lutaram, não clamaram, não guerrearam, é a vontade de Deus. Deus sabe de todas as coisas. E andam feridos até hoje com um Deus que é bom. O tempo todo ele é bom. Então aqui nós estamos vendo, e depois no próximo livro de Deuteronômio nós vamos ver que o Senhor está dizendo assim: olha, eis que eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. Escolhe, pois, o caminho da bênção. Nós vamos entender o que é no original a palavra maldição, o que é no original a palavra bênção. Elas não foram feitas para ímpios. É para aqueles que escolhem caminhar com Deus. É para eles. Amém, gente? Então, olha só, nós vamos parar por aqui. Já são 9 meses, vocês estão 2 horas aqui comigo e também não vai dar para ficar esse vídeo enorme lá no YouTube. Então, nós não vamos continuar. Eu não sei quando eu vou gravar o próximo, mas pode ser que eu grave na próxima semana na célula. Ou se eu gravar antes, você assiste 1 hora e põe aí para rodar, enquanto você estiver fazendo alguma coisa, para você terminar a explicação desse livro, que é fantástico. Tem muita coisa ainda pra gente aprender. E vocês entenderam, né? Não adianta a gente ler por ler. Para você conhecer a história, você pode ler sozinho. Você não precisa estudar. Pode simplesmente ler. Vai lendo, vai lendo, vai lendo. Tem gente que está preocupada em acabar a Bíblia. Não, eu tenho que ler só para falar que eu li a Bíblia toda. Gente, não é para isso.
Isso é um manual de vida, luz para os meus pés e lâmpada, né? Amém? Quero agradecer vocês que ficaram. Glória a Deus pela vida de vocês. Que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus possa, sabe, acender uma chama no coração de vocês, de amor por essa palavra, de querer saber mais e mais e mais dele. Porque aqui não são só feitos de um povo escolhido. Aqui nós conhecemos como é o nosso Deus. É aqui que a gente desvenda quem ele é, o caráter dele, como ele age, como ele pensa, o que está no coração dele. Amém? Eu vou fazer uma oração então para a gente encerrar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque com a ajuda do teu Espírito nós mergulhamos, ó Deus, e nadamos e não queremos sair desse rio. Obrigada, Senhor, pelos corações que aqui estão sedentos, porque eu sei que até isso o Senhor nos deu, porque a tua palavra diz, Senhor, que até o desejo de te adorar vem de ti, é colocado por ti no nosso coração. Obrigada, Paizinho, porque ainda nós temos a liberdade de estudar a tua palavra sem perseguição, e nós te agradecemos por isso. Queremos, Senhor, ter o temor e a gratidão no coração para aproveitar essa oportunidade que o Senhor está nos dando. Obrigada por cada vida aqui. Pai, incendeia o coração de cada um com o teu espírito e por amor e zelo à tua palavra. Em nome de Jesus, abençoa o resto de noite deles, ó Deus, e que eles possam depois estudar o restante do livro e que eu possa também conseguir gravar isso, Senhor, porque tem sido uma luta, tem sido uma guerra. Senhor, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. As portas do inferno não prevalecem contra a tua igreja. Nós cremos nisso. Quero te louvar e te agradecer. Abençoa o resto de noite, a família de cada um, em nome de Jesus. Amém e amém.